Então, estamos aqui para mais uma aula e o assunto de hoje é a continuação do assunto da aula anterior, que é análise combinatória. Hoje a gente vai trabalhar um pouco permutação. E aí, análise combinatória, a gente divide ela em três: permutação, arranjo e combinação. E aí a gente vai entender nas próximas aulas o que é cada um e qual a diferença entre eles. Mas hoje a gente vai se ater, na verdade, a entender um pouco só de permutação. E aí eu deixei já alguns exemplos aqui. Mas a palavra permutação quer dizer o que, na verdade? E aí, para mim, permutar é só você trocar de lugar. Certo? Você está permutando duas pessoas, você está trocando ela de lugar, você está permutando números, você está só mudando eles de posição. Então vamos lá tentar entender um pouco. Quantos números de 3 algarismos eu posso formar com os algarismos 3, 4 e 5? Outro detalhe interessante de permutação é você vai sempre trabalhar com a quantidade total de elementos. Vamos dizer, eu tenho 4 elementos, permutar, eu só vou trocar eles de lugar, certo? Então não vai ter um problema. Pode ser repetido? Não tem como repetir, porque aqueles elementos eu só vou trocar eles de lugar, vou só permutar um entre outro, certo? Então a maneira mais simples de você identificar a permutação é essa. Então eu tenho os algarismos 3, 4 e 5. Quantos algarismos, quantos números com esses 3 algarismos eu posso formar? Então, se eu fosse escrever todos os números, eu podia botar 345, 354, 435, 453, 534, se eu for botar na ordem crescente, e 543. Será que eu consigo fazer algum a mais do que esse? Acredito que não. E aí, vamos lá. Esse aqui é uma quantidade pequena, mas se a quantidade fosse bem maior, de que maneira era que eu faria? Por exemplo, eu tenho os números de 1 a 10, ou os números de 1 a 5. Quantos números de 5 algarismos eu posso fazer com os algarismos de 1 a 5? E aí cria uma dificuldade muito maior, certo? O que é que acontece nessas situações aqui? Eu tenho 3 algarismos para mudar de posição. Então, eu vou trabalhar com possibilidades. Como eu estou perguntando quantos, eu não preciso dizer exatamente quais são esses números, não. Então, eu tenho os algarismos 3, 4 e 5. Então, na primeira posição, eu posso botar qualquer um deles. Então, vamos pensar que eu botei o 4. Então, eu tenho 3 possibilidades, certo? Para botar aqui. Já botei o 4, me sobraram 2 para eu ainda mudar. Então, vamos dizer que eu tenho 3 e o 5, então me sobraram 2. Vamos dizer que eu botei o 5. Me sobrou 1 para a última posição. Então, 3 vezes 2 é 6, vezes 1 é 6. Isso quer dizer que eu tenho 6 números diferentes, 6 números de 3 algarismos construídos com esses algarismos aqui, certo? Outro exemplo. Quantos são os anagramas da palavra... O R saiu trocado aqui na posição, né? Da palavra ano. E aí o que são anagramas? É você pegar a letra e as letras e mudar de posição, certo? Mesmo que ela não tenha sentido. Então, se eu for fazer na mesma maneira que o outro, a primeira seria ano, o outro. Vou começar tudo com a letra A. A, O, N. Depois, se eu começar com a letra O, A, N, O, N, A. Começando com a letra N, eu podia fazer N, O, A e N, A, O. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegando aquela mesma ideia, eu tenho 3 elementos. Na primeira posição, eu podia botar qualquer um dos 3. Aí eu botei um aqui, independente de qual deles eu coloquei. Me sobraram 2 para a segunda posição. Me sobrou 1 para a terceira posição. Eu tenho 6 maneiras possíveis de fazer isso. E da palavra café. E agora, ao invés da gente ir fazer todos eles, eu posso fazer logo direto. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, para a primeira posição, eu tenho qualquer uma das 4.
Para a segunda, vamos dizer que eu usei essa, me sobraram 3 letras. Usei essa daqui, me sobraram 2 e para a última me sobrou uma. Então 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Vezes 1 é 24. E aí para a palavra escola, a mesma ideia. Tem uma escolar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 1, 2, 3. Opa, o espaço está pequeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 7 vezes 6, 6 vezes 7, 42. Acho que isso é mais simples a gente começar de lá para cá, né? 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5 dá 120, 120 vezes 5, 720 e 720 vezes 7. E aí, para eu não perder muito tempo, eu vou pedir a ajuda dos universitários. Dá exatamente 5.040. Então, isso aqui é igual a 5.040. Então, as situações que a gente chama de permutação simples, uma permutação simples é n fatorial. E o que é fatorial? É você desenvolver o número até chegar no 1. Por exemplo, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que 1 vezes 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. Então, o número fatorial é você multiplicar ele dele até chegar em 1. Então, mas todos esses exemplos que a gente viu é o que a gente chama de permutação simples. Só que a gente também pode ver permutação com elementos repetidos. E aí vamos ver um exemplo disso. A gente tentar entender melhor. Então, quantos são, por exemplo, os anagramas da palavra casa, né? E aí eu pensando naquela ideia que a gente fazia antes, 1, 2, 3, 4, para aqui eu posso botar qualquer um dos 4, né? Depois posso botar qualquer um dos 3, qualquer um dos 2 e por último só me sobrou 1. 4 vezes 3, 12, 2 vezes 2, 24. Só o que é que acontece? Quando você faz isso aí, vamos pensar que isso aqui é o A1 e esse aqui o A2, mas são todos iguais. Quando você faz isso aí, você está incluindo essa daqui também, ó. SA2, CA2, SA1. Só que essa daqui é exatamente igual a essa. Então, disso daqui eu tenho que retirar todas as permutações que 2A pode fazer. E aí, como eu só tenho duas letras iguais, quais são as permutações que elas podem fazer? Só são duas letras, elas só fazem 2 vezes 1 permutações. Então, dividido por 2, isso aqui é igual a 12. Então, todas as permutações que eu posso fazer aqui é a quantidade fatorial de letras repetidas. Vamos pensar em outra ideia. Sa, pa, to. Eu só tenho duas letras repetidas. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatorial. Então, vai ser 6 fatorial, que é igual a 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dividido por quem? Eu tenho duas letras repetidas, então dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1. E aí tem um negócio interessante aqui que ajuda, inclusive, a você calcular. Eu posso simplificar esse com esse, simplificar esse com esse, né? Porque eu vou multiplicar por um número e dividir por ele mesmo depois. Então vai ser 6 vezes 5, que dá 30, 30 vezes 4, que é igual a 120, e 120 vezes 3, que dá 360. Então, eu tenho 360 anagramas da palavra sapato. Eu posso pensar, por exemplo, em arara. Agora tem um pouquinho de diferença, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras, então vai ser 5 fatorial.
Tenho quantas letras repetidas? Tenho 1, 2, 3 letras repetidas, 3A. Mas eu tenho 2 R's também. R e R. Então, vou multiplicar por 2 fatorial novamente. Esse 3 está eliminando as repetições, as permutações das letras A. E esse 2 está eliminando as repetições da letra R. Então, vamos lá. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1. Então, aqui, ó, esse eu posso cancelar direto com esse. Tá vendo? Ficou 5 vezes 4, 20, dividido por 2, que é igual a 10. Só que é obrigado você cancelar isso aqui? Não. Se você quiser, pode multiplicar tudo aqui e depois dividir, que você vai perceber que dá o mesmo resultado. Mas tem outras situações ainda. Vamos ver. Vamos pensar na palavra, deixa eu ver, ânimo. Vamos pensar que aqui tem um acento. Então, quantos são os anagramas dessa palavra aqui? Tem 1, 2, 3. Como ela não tem letras repetidas, então a quantidade de permutações vai ser 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2 é 120. Agora, quantos começam com A? Vamos começar. Começam com a letra A. Aí agora, eu quero saber desses 120 anagramas que essa palavra tem, quantos começam com a letra A? Aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Só o que que acontece? O primeiro tem que ser a letra A. Então, eu resolvo logo essa parte que é diferente. Então, quantas letras A tem? Só uma, né? Então, eu só tenho uma possibilidade para a primeira posição. Agora, me restaram 4 possibilidades. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4, o 1 não vai fazer diferença, né? 1 vezes 4 é 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Vezes 1, 24. Então, 24 deles começam com a letra A. Aí, por exemplo, terminam com MO. Então, quantos vai terminar com MO? Então, eu posso pensar na mesma ideia. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem que ser MO, né? Então, eu tenho quantos M's? Só um. Tenho quantos O's? Só um. Me sobraram 3 para eu perguntar. Então, 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 1. Vezes 1 vezes 1. Isso aqui é igual a 6. Então, dos anagramas da palavra ânimo, são 120 anagramas, apenas 6 terminam com MO. E aí eu tenho outra dúvida. N e I ficam juntos. Então, que o N e o I ficam juntos, aí tem 2 detalhes. Que N e I ficam juntos, ele pode ficar junto nessa ordem, ou pode ficar junto e N que estão juntos também, né? Então, o que é que acontece? Se for ficar junto nessa ordem, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Só que para ele ficar junto, eu conto como se fosse 1. Então, em vez de eu ter 5 fatorial, se for para ele ficar junto, eu conto como se fosse 4. Porque eu não posso separar esse, botar no lugar que eu quero, então eu conto só como se fosse 4. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 12. 12 vezes 2 dá 24. Detalhe, se eu puder trocar a posição, então eu vou multiplicar esse 24, esse aqui na mesma ordem, viu? Permanece a ordem. Se eu for mudar a ordem, então é 24 vezes a quantidade de permutação que eu posso fazer aqui. N e I só são 2 letras, eu só posso permutar uma vez. Então, é 24 vezes 2, que daria 48. Agora, se fosse 3 letras juntas, aí eu podia permutar quantas vezes? 3 vezes 2 vezes 1. Se fosse 3 letras juntas, eu podia permutar 6 vezes. Certo? Vamos ver outros exemplos disso. Então, vamos pensar que eu tenho os algarismos 1, 2, 3 e 4. Quantos números... vou botar diferente. 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5 algarismos.
exagero danado, vou botar isso tudo não. Vou botar só 3 porque dá menos trabalho, né? Vou botar 7. Então, vamos lá. Eu tenho 4 algarismos e quero fazer números de 4 algarismos. Então, quantos números pares de 4 algarismos eu posso fazer aqui? Números pares de 4 algarismos. Então, primeiro, qual é a condição que eu tenho? Para ser par, ele tem que terminar em um algarismo par. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. A última posição, obrigatoriamente, para ele ser par, tem que ser no 4. Então, eu só tenho um 4. Me restaram 3 números para eu perguntar. Então, 3 vezes 2 vezes 1. Então, números pares, aqui eu só vou ter 6. Como são poucos, a gente podia até fazer, não é? Vamos lá. 357 e 4 no final, 3, 7, 5 e 4 no final, 5, 7, 3 e 4 no final, 5, 3, 7 e 4 no final. Começou com 3, com 5, agora com 7. 7, 5, 3 e 4 no final, 7, 3, 5 e 4 no final. Então, os únicos números pares que eu conseguiria fazer eram esses daqui. E se for números entre 500 e 600? Eu quero os números que eu quero fazer tem que estar entre 500 e 600. Como é que eu faço usando só esses algarismos aqui? Então, para estar entre 500 e 600, é os mesmos 4 algarismos. Opa, tem que ter 4, então é 5.000 e 6.000, né? Pode ser 500 e 600 não, que eu vou usar 4 algarismos. Então, para estar entre 5.000 e 6.000 usando só esses algarismos, se eu começar com 7 aqui, dá 7.000, então não pode. Então, se eu começar com 3, também não pode, porque dá 3.000 e alguma coisa. Então, o único algarismo que pode iniciar aí é o 5. Então, aqui tem que começar com 5, para dar 5.000 e alguma coisa, né? Então, o primeiro só pode ser 1. Os outros eu posso botar qualquer um aqui dentro. Então, eu tenho 3 vezes 2 vezes 1, então eu vou ter só 6 números entre 5 e 6.000 com esses 4 algarismos aqui. Ok? Até a próxima aula, espero que tenham entendido o assunto.